Fala galera, beleza? Vamos para a última aula da semana base, é uma aula de exercícios mais tranquila, peguei uns exercícios de segunda fase para a gente poder trabalhar melhor os conteúdos, dando uma adaptadazinha para ter um foco maior no que a gente quer e vocês poderem acompanhar o segundo semestre de uma maneira mais tranquila, tá? Tentei selecionar exercícios que pegam toda a matéria que a gente trabalhou na aula passada, toda a teoria, e espero que a gente consiga fazer uma boa revisão para vocês verem como é que a gente aplica aquela teoria na prática, tá? Primeiro exercício de funções inorgânicas é um exercício que ele bota um textinho lá. O ácido nítrico é um composto muito usado nas indústrias químicas para a produção de certas coisas. O processo industrial ele segue essa reação e escreva os nomes dos reagentes. Sempre na química, que ele pedir para você escrever o nome de alguém, você tem que olhar para o composto e identificar o que ele é. Se ele é um ácido, se ele é um sal, se ele é uma acetona na química orgânica, tá? Porque sempre são essas funções, que vão dar o nome para o composto. Beleza. Eu coloquei aqui só destrinchando a parte do ácido nítrico, mas é só um ponto de observação para vocês treinarem um pouco mais, que é ácido nítrico, o nitri é aquele radical que indica que é um ácido de nitrogênio. O ico é um sufixo que indica um NOx alto. Como não tem o prefixo per, lembra que era o perico, que era o maior NOx, então quer dizer que é um ácido de NOx alto, mas não é máximo. Aí para o nitrogênio acaba sendo mais 5, é o HNO3. Como que a gente sabe que o NOx do HNO3, do nitrogênio no HNO3 é mais 5? Bom, ele é um ácido com um hidrogênio e 3 oxigênios. O hidrogênio é sempre mais 1 e o oxigênio é sempre menos 2. E a soma dos NOx sempre dá 0. Então a gente vai ter mais 1, o NOx do nitrogênio, 3 vezes menos 2, que vai dar menos 6, que é a parte do oxigênio, igual a 0. Mais 1, mais x, menos 6, igual a 0. Mais 1 menos 6 é menos 5. Passando para o outro lado, vai trocar o sinal. X igual a mais 5, tá bom? Mas beleza. Feito isso, vamos olhar para os reagentes. É o NaNO3 e o H2SO4. Começando pelo NaNO3. A gente percebe que na fórmula dele existe o Na, que é sódio, um metal da primeira família, nitrogênio, um ametal da família 15, e o oxigênio, que é um ametal da família 16, mas não importa, é o oxigênio. Por ter um metal, um nitrogênio e um oxigênio, a gente percebe que ele é um sal. E ele é um sal neutro, tá? Lembrando aquelas classificações. Por que ele é um sal neutro? Porque ele não tem, na fórmula estrutural, a presença de H, que é hidroxila, ou de hidrogênio. Então, ele é feito de uma neutralização completa do NaOH com HNO3. Que são os ácidos e as bases que formam esse sal. A gente vê aqui na fórmula que dá bonitinho. E ele é de caráter neutro porque tanto é um ácido forte quanto uma base forte. Tá? Ele é um sal, o NaNO3 é um sal com NOx alto do nitrogênio, porque o NOx ele se mantém nessas reações ácido-base. Então, se o ácido nítrico tinha um NOx alto, o nitrogênio, no sal ele vai se manter com o NOx alto. E a gente percebe aqui, o NOx do Na, por ser da primeira família, sempre vai ser mais 1, que nem o hidrogênio. Então, se a gente trocou por uma coisa que tem o mesmo valor, no final não muda nada. Tá? Então, se o sufixo do ácido é ico, qual vai ser o sufixo do sal? Ato, que é bico de pato, formoso, periquito. O ico vira ato, o oso vira ito. Tá? Então, o sufixo vai ser ato. O radical vai vir do ametal. O ametal é o nitrogênio, então é o nitre. Então vai ser nitrato. Como é um sal de sódio, vai ser o nitrato de sódio. Tá bom? Agora para o outro lado. H2SO4. Tem hidrogênio, ametal, o enxofre, e o oxigênio. Essa formulazinha é a fórmula de ácidos, de oxiácidos. Tá? Porque é um ácido com presença de oxigênio. Então, para a gente saber qual vai ser o nome desse ácido de enxofre, a gente tem que saber qual é o número de oxidação do enxofre. Então, a gente vai jogar
na formulazinha. São 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Então vai ser 2 vezes mais 1, da parte do hidrogênio, o enxofre, 4 vezes menos 2, que é o oxigênio. 2 vezes mais 1, mais 2. 4 vezes menos 2, menos 8. 2 menos 8, menos 6. Quando a gente passa isso para o outro lado, troca o sinal. Então vai ser enxofre igual a mais 6. Então ele tem um NOx alto, não é máximo, porque o máximo é mais 7. Então não vai ter o per, que é aquele prefixo. Vai ter somente o sufixo de NOx alto, que é o ico. Então vai ser o ácido sulfúrico, porque sulfur é o radical do enxofre, tá bom? Ácido sulfúrico. E era mais ou menos isso, para tentar lembrar um pouquinho dos ácidos, das bases, né, o nome. A base, o nome sempre é hidróxido do metal, o ácido vai ser o ácido mais o radical e o sufixo. Às vezes vai ter prefixo ou não, vai depender do NOx. A parte do NOx vocês vão ver mais pra frente no segundo semestre, se não me engano. E eu acho que era mais ou menos isso. Eu acho que tentar mostrar um pouco como é que isso cai. Função inorgânica não cai geralmente, assim, essas questões. É bem difícil. Principalmente questão objetiva, tá? Geralmente você vai ter que saber o nome para poder resolver alguma questão. Né? Para você poder, com o nome na cabeça, escrever a fórmula estrutural, tá? Porque se ele fala nitrato de sódio, vamos ver, nitrogênio. Ato quer dizer que é um sal de NOx alto. Sódio quer dizer que o metal é o sódio. Aí você vai acabar descobrindo que é o NaNO3, que nem naqueles exercícios que eu passei na lista passada. Bom, seguindo. Um exercício de separação de misturas que caiu na FUVEST. Ele fala que você tinha uma determinada quantidade de metano, que é um gás, reagindo com cloro, gasoso também, o Cl2, em excesso. Então quer dizer que reagiu tudo. E os produtos foram HCl gasoso, esse H3CCl, H2CCl2, HCCl3 e CCl4. Foram só aumentando a quantidade de cloro, né, nessa misturinha e diminuindo a de hidrogênio. Beleza. Formaram esses produtos e no final ele diminuiu a temperatura de 400 graus Celsius para 25, formando um líquido. Sem o HCl. O HCl foi embora. Ele removeu de alguma forma. Então, beleza. Quando ele faz isso, ele diminuiu a temperatura, a gente vai ter que analisar se todo mundo vai continuar na mistura. Porque esses compostos, que são haletos orgânicos, né, de função orgânica, geralmente eles podem ser gases. E se eles forem gases, eles vão sair da mistura e não vai contabilizar para a gente. Aí ele pergunta qual que é a melhor técnica de separação e qual vai ser o primeiro composto a ser separado. Beleza. Bom, vamos analisar quem vai estar nessa mistura líquida. Então, para isso, a gente tem que olhar o ponto de ebulição. Chegando no ponto de ebulição, a gente vê que todo mundo é menor do que 400. Ou seja, quando ele estava em 400 graus Celsius, estava todo mundo gasoso. Quando a gente vai resfriar a 25 graus Celsius, é que vai começar a acontecer as coisas, né? Para a gente descobrir quem vai continuar sendo gás a 25 graus Celsius, quer dizer que o ponto de ebulição tem que ser menor do que 25, tá? Porque, por exemplo, se o ponto de ebulição for 70 graus Celsius, quando eu cheguei no 25, eu já virei líquido. Só agora, se o ponto de ebulição for 0 graus Celsius, eu não cheguei no zero ainda. Então ele continua gás, tá? Então, beleza. Olhando aqui, H3CCl tem um ponto de ebulição negativo. Então a gente não chegou nele ainda. Então esse composto continua sendo um gás. Então ele não vai estar na nossa mistura líquida, tá bom? Agora, beleza. 39, 61, 76, tudo isso é antes do 25, né? Na hora de você resfriar. Resfriando você sai de cima para baixo. Então vai estar o 25 aqui e vai estar o 30, 60, 70 aqui em cima. Então na hora de descer, você já passou por eles. Então, o H2CCl2, o HCCl3 e o CCl4 estão na fase líquida. Agora tem que pensar, tem que ter uma certa coisa na cabeça, que depende um pouco de função orgânica. Como esses compostos eles são muito parecidos em fórmula estrutural, eles são miscíveis, eles se solubilizam, né? Eles interagem entre si.
eles têm ligações intermoleculares semelhantes, né? Que é essa parte do professor Peter. Então, se eles são solúveis entre si, a gente não consegue separá-los tão facilmente, porque eles formam uma mistura homogênea, líquido-líquido. E tem que lembrar, a única forma de você separar uma mistura homogênea líquido-líquido é pela destilação. Pode ser uma destilação simples, se a temperatura de ebulição dos compostos for muito diferente, ou uma destilação fracionada, se a temperatura de ebulição for próxima. Como no caso, as diferenças de temperatura são tipo 20 graus, 10 graus, 15 graus, é muito próximo, né? Para ser uma destilação simples, tem que ter uma coisa tipo 50 graus, 80, 100, tipo essas coisas bem diferentes mesmo. Então, como ele é muito próximo, para você separar essa mistura homogênea, líquido-líquido, você vai ter que separar por destilação fracionada. Beleza, destilação fracionada. Agora você tem duas alternativas, B ou D. Na destilação fracionada, o composto mais volátil, o composto que tem a menor temperatura de ebulição, vai ser o primeiro a sair, tá? Porque, vamos lá, a gente está nos 25 graus Celsius. Se a gente for aquecer, o primeiro composto que a gente vai chegar é o composto que tem a menor temperatura de ebulição, tá bom? Que nesse caso vai ser o H2CCl2, porque ele tem o ponto de ebulição de 39 graus, enquanto que os outros são 60 e 70. Por isso que quando você separa, o primeiro a sair vai ser ele, o H2CCl2, que vai dar a resposta D, letra D, tá bom? Forma uma mistura homogênea, destilação, o primeiro que sai é o de menor temperatura de ebulição, beleza? Prosseguindo. Agora uma questão de gases, tá? Um balão de ar quente é constituído de um envelope, cesta, queimador e tanque de gás. A massa total, com os 3 passageiros e o envelope vazio, é de 400 kg. Então, esses 400 kg são da estrutura com as pessoas. A parte inflável, a parte que vai entrar o gás, não está na conta ainda. E ele fala, o envelope totalmente inflado tem um volume de 1.500 metros cúbicos. Esse envelope não é nada mais do que o balão em si, né? Aquela parte meio redonda. Beleza. Pergunta da A. Qual massa de ar caberia no envelope totalmente inflado, com pressão igual à atmosférica e temperatura igual a 27 graus Celsius? Beleza. Na B, ele faz a mesma pergunta, só que a temperatura ele sai dos 27 graus Celsius e vai para os 127, tá bom? Note a DOT, que é os valores que a gente vai ter que usar. Densidade do ar a 27 graus Celsius e pressão ATM é 1,2 kg por metro cúbico. Aceleração não precisa. Transformação de Kelvin para graus Celsius é assim. Temperatura em Kelvin igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Beleza? Então, beleza. Vamos agora seguir com a questão. Se ele pediu a massa de ar que caberia, né, no envelope, ele me deu a densidade, me deu o volume. A gente lembra, densidade é massa sobre volume. Então, se eu jogar essa formulazinha, eu consigo descobrir qual que vai ser essa massa. Bom, pressão atmosférica é de 1 atm. É sempre assim, é o padrão. O volume, ele me deu em 1.500 metros cúbicos. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, isso dá 1.500.000 litros. Para essa parte não vai precisar. Por quê? Porque a densidade ele me deu em metro cúbico. Então, eu tenho que usar o volume em metro cúbico. Senão, eu vou ter que transformar a minha densidade, que está em quilo por metro cúbico, em alguma coisa por litro. Se eu quiser mexer com litro, tá bom? É aquela parte da análise dimensional um pouquinho. E a temperatura ele me deu em 27 graus Celsius. 27 mais 273 dá 300 Kelvin. Então, beleza. Essa parte era mais para a gente ter uma noção dos parâmetros físico-químicos que tem no local. A densidade, massa sobre volume. Então, a massa vai ser a densidade vezes o volume. Se a densidade é 1,2 kg por metro cúbico e o volume é de 1.500 metros cúbicos, quando a gente multiplica, a gente vai até que corta, né, o metro cúbico. A gente descobre que no final a massa é de 1.800 quilos. Tá bom? Pode ser em grama, tanto faz. Deixei em quilo porque não precisa mexer com isso agora. Agora, na B, ele
dá uma temperatura de 127 graus Celsius. Só que eu não posso usar a mesma densidade. E por que eu não posso usar a mesma densidade? Porque a densidade ela depende da temperatura. Ela depende da pressão. Então, se eu mexer nessas coisas, eu mexo no valor. Então, eu não posso falar que a densidade A27 é a mesma densidade a 127 graus Celsius, tá bom? Então, a gente vai ter que lembrar daquela formulazinha da densidade dos gases, que é PMM sobre RT, né? Porque densidade é massa sobre volume. E no PV/RT, a gente tem o número de mols. Se a gente abrir ele, que o número de mols é massa sobre a massa molar, a gente chega nessa fórmula final, tá bom? A gente vai passar o volume dividindo e o resto vai para lá. Eu fiz mais ou menos uma demonstraçãozinha aqui. Eita, eu errei aqui. Não é RT. Em cima era para ser MM, tanto que eu coloquei MM aqui. Secolei. Enfim. Beleza. Agora, para eu trabalhar com essa fórmula, eu vou fazer o quê? Eu vou comparar as densidades. Porque eu tenho que descobrir qual que vai ser minha massa molar. Tá? Então eu vou usar a densidade do dado que ele me deu e a densidade da fórmula. Para que assim eu consiga descobrir a massa molar do gás. E descobrindo a massa molar do ar, eu consigo colocar no PV/RT e resolver a questão mais fácil. Só que o PV/RT, geralmente o R, aquele 0,082, é para quando a gente está com a pressão em atm, o volume em litros, a temperatura em Kelvin. O volume não está em litros. O volume está em metros cúbicos. E a massa ela está em quilogramas. Sendo que a massa, para número de mols, a gente usa em gramas. Então, a gente vai ter que fazer uma mudança de unidade da densidade, que foi o que eu coloquei nesse boxzinho roxo. 1,2 kg sobre metro cúbico. Eu quero que o quilo vire grama. Então, eu quero que tenha grama em cima. Então, eu vou ter que multiplicar por 1, né? Com 1 kg embaixo. Então, eu faço o quê? Eu vou multiplicar por 1.000 gramas divididos por 1 kg. Porque 1 kg são 1.000 gramas. Então, é como se fosse a mesma coisa, tá? O quilo vai cortar com quilo, vai sobrar grama em cima. Agora, o metro cúbico que está embaixo, eu quero que suma e vire litro. Então, eu vou ter que multiplicar por 1 de novo. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, quando eu multiplico a expressão por 1 metro cúbico sobre 1.000 litros, é como se estivesse multiplicando por 1 de novo, tá? Então, o metro cúbico que estava embaixo corta com o que de cima e sobra o litro embaixo. Agora, a gente percebeu que os valores numéricos de 1.000 aparecem tanto em cima quanto embaixo. O que significa que densidade em quilo por metro cúbico tem o mesmo valor em número do que a densidade em grama por litro, porque esses 1.000 se cortam também, tá bom? Então, a nossa densidade é de 1,2 gramas por litro também. Jogamos na fórmula, a pressão é 1 atm, a massa molar eu não sei, a constante dos gases é 0,082 e a temperatura é 300 Kelvin. Por que é 300 Kelvin? Porque a gente está trabalhando com a densidade a 27 graus Celsius, tá bom? Sendo 300 Kelvin, a gente vai fazer as contas. 1,2 igual 1 vezes mm, a massa molar. 0,082 vezes 300 dá 24,6, tá bom? Que é até um valor de volume molar, tá? Que é o volume que 1 mol de gás ocupa quando você tem o gás, né, a 300 Kelvin, tá? Tem até a CNTP, né, que é as condições normais de temperatura e pressão, que é quando a pressão é 1 atm e a temperatura é 0 graus Celsius, né, 273 Kelvin, que o volume molar vai ser 22,4. É bem famosinho, mas geralmente eles te dão esse dado. Beleza, então a gente vai continuando a fórmula, a gente vai descobrir que a massa molar vai ser 1,2 vezes 24,6, que dá 29,52 gramas por mol. Já descobrimos a massa molar, vamos descobrir agora a massa do gás. A gente sabe pressão, sabe volume, sabe temperatura, sabe a massa molar, sabe a constante dos gases. A gente sabe tudo. Falta só descobrir a massa. Jogamos no PV/RT. 1 atm vezes 1.500.000 litros, tem que lembrar da unidade, igual massa sobre massa molar, que é 29,52, a constante 0,082 e a temperatura não é mais 300, agora é 127 graus Celsius, que é 400 Kelvin. Multiplicando por 400 Kelvin.
Fazendo essas contas, a gente descobre que a massa é de 1.350 quilos. O que faz sentido. Porque pensa comigo, você manteve a temperatura, a pressão constante, o volume constante. Então vamos lá, o nRT, quanto mais massa, mais mol. Se eu aumento a temperatura de 27 para 127 e o lado esquerdo da equação é o mesmo, eu vou ter que diminuir o número de mols, porque a constante é a mesma, então a constante não muda. Então, se eu aumento a temperatura, eu diminuo o número de mols. Se eu aumento o número de mols, eu diminuo a temperatura. Quando eu faço isso, eu mexo na massa. Como eu aumentei a temperatura, eu espero que a massa diminua, para você ter um menor número de mols. Então faz total sentido que na B, por mais que você aumente a temperatura, você tenha uma menor massa de gás que pode caber, tá bom? É mais ou menos isso a aplicação das fórmulas de gases de forma um pouco mais direta. Mas geralmente ele vai te pedir para fazer transformações, tá? Então é o caso dessa questão. O professor ele fez os seguintes experimentos para observar os fenômenos de gases. Inicialmente, ele coloca uma quantidade de gás ideal num recipiente adiabático. A gente não precisa saber o que é adiabático, mas é só que não tem transferência de calor. Uma questão mais da física, de termodinâmica. Ele comprime isotermicamente para a temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 2 atm. Então, isso é a nossa situação inicial. Tanto faz que ele estava antes, porque a gente não tem como saber. Porque a gente sabe que no início ele estava 27 graus Celsius a 2 atm numa determinada quantidade de litros. Tá? Aí, depois de ele fazer essa compressão, ele libera metade do gás e ele verifica, mantendo o volume constante, que a nova temperatura chegou a 7 graus Celsius. Então, o que ele fez? Situação inicial. A gente tinha 2 atm de pressão, uma temperatura de 27 graus Celsius, que a gente já viu que é 300 Kelvin, uma quantidade de volume e uma quantidade de número de mols do gás. Na situação final, ele manteve o volume constante e manteve o volume constante. Ele tirou metade do gás, então o número de mols que antes era N virou N sobre 2. E a temperatura ela saiu de 27, ela foi para 7, que significa 280 graus, graus não, 280 Kelvin. Kelvin não é grau, Kelvin é só Kelvin. Então, beleza. Qual é a pressão final do gás? Bom, a gente tem a pressão inicial, temperatura inicial. O volume não muda, o número de mols muda. Pressão final que a gente quer saber, temperatura final a gente sabe o número de mols final, mais ou menos, né? Que a gente sabe que só diminuiu para metade, e o volume não mexeu. Como a gente vai fazer isso? Ah, você podia pensar no PVT, Pavlov? Podia. Essas formulazinhas, aquela de Gay-Lussac, de Charles, de Boyle, funcionam. Mas eu prefiro que a gente decore somente uma fórmula. Mais fácil decorar o PV-NRT, que a gente vai sempre usar. Então, como é que a gente faz isso? Lembra em cinética que a gente divide uma situação pela outra? Eu só falei isso, mas a gente vai ver como é que faz agora. Para cá vai ser a mesma coisa. A gente vai dividir duas situações do PV-NRT. A situação inicial e a situação final. Então vai ser P1V1 igual N1 RT1 divididos por pressão final, volume final, número de mols final, temperatura final. Tá? Substituindo os valores. No início, 2 atm de pressão, no final, X. O volume não mudou, então é V e V. Tá? Por isso que é legal a gente usar essa, porque vai cortar as coisas que são iguais. E não precisa ficar decorando fórmulas diferentes para situações diferentes. Tá? O número de mols inicial era N, no final foi para metade, N sobre 2. A constante é igual, temperatura inicial 300 Kelvin, final 280. Fazendo as artimanhas, 2 sobre x, quando a gente tem um número divididos pela metade dele, o valor é 2, então vai ser 2 sobre x igual a 2. A gente viu que tanto faz qual era a quantidade de número de mols, né? Que como a gente dividiu para metade, acaba que só aparece o número no final. 300 divididos por 280 é 15 sobre 14. Esse 2 que multiplica, ele pode cortar dos dois lados, né? Porque ele está multiplicando nos dois lados. Então a gente vai descobrir que o x ele acaba sendo 14 sobre 15 atm. O que faz total sentido. Manteve o volume constante. Diminuímos o número de mols, o que fez diminuir a temperatura. São eventos um pouco independentes, né?
na fórmula da matemática. Mas na química, geralmente quando você tira gás, você diminui a temperatura, tá? Que nem o desodorante. Quando você usa o desodorante, você está tirando o gás do recipiente. E você vê que o recipiente ele fica frio, ele fica mais gelado, tá? Então, beleza, ele diminuiu o número de mols e a temperatura. Então, a pressão tinha que cair, e ela caiu bastante. Ela está menor do que 1, né? 14 sobre 15 deve dar o quê? 0,9 alguma coisa. É bem menor do que 2, tá? Então, decora assim, né? Não é decora, não gosto de decorar, mas entende, aprende assim. Dividir o PV-NRT. Porque se tiverem coisas que são constantes, elas vão cortar. E o que não for constante, vai manter e você vai conseguir trabalhar de uma forma mais tranquila, beleza? Aí, seguindo. Agora uma questão de termoquímica, beleza? Bom, esse é um exercício, né, de termoquímica que vai trabalhar com ligações, com entalpia de ligações, né? Ele vai falar, né, o metabolismo da ureia, vai ter como principal produto o nitrogênio, nananana. Aí ele fala, beleza, o teor de ureia na urina pode ser determinado por um método baseado na hidrólise que forma amônia e dióxido de carbono. Então ele vai te enrolar. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a gente tinha ureia, eu coloquei aqui as formas estruturais de cada um dos compostos, ele tinha ureia no início, ele vai hidrolisar, que é quebrar com a água, formando amônia e dióxido de carbono. É isso que ele quer. Ele quer essa reação e quer, a partir dessa reação, calcular a entalpia, né, correspondente à reação. Tá bom? Bom, aí era o que eu tinha comentado. Para essas reações, né, de entalpia de ligação, é muito importante que você desenhe qual é a estrutura, né? Porque às vezes ele vai te dar, tipo, a fórmula da ureia, esse aqui, mais H2O igual a NH3 mais CO2. É isso que ele vai te dar, às vezes. Por isso, até botei aqui, esqueci. Às vezes ele vai te dar isso. E é bom você expandir com base na estrutura, para você poder contabilizar aqui, falar, tem tantas ligações de cada tipo, e escrever, né, os próximos passos que eu vou falar. Então, beleza. Essa é a reação, amônia mais água dando 2, ureia mais água dando 2 amônias e CO2. As ligações que tem na ureia, são 2N carbono, que a gente vê, 4N hidrogênio e carbono duplo oxigênio. Na água, são duas reações OH, ligações. Nos produtos, tem na amônia. Cada amônia tem 3 ligações NH3, NH quer dizer, e são 2 NH3. Então vai ser 2 vezes 3 ligações NH. No CO2, a gente vai ter a formação de 2 ligações C-O. Então você escreve como se fosse uma equação matemática. E tipo, cada tipo de ligação fosse uma incógnita. Então o NC é X, o NH é Y e por assim vai. E você coloca o que está do lado esquerdo e do lado direito. O que está do lado esquerdo, a gente mantém o sinal positivo, porque a energia de ligação envolve quebra, tá? E é no estado gasoso, geralmente. Envolvendo quebra, você tem que colocar energia para quebrar. Ao passo que quando você forma a ligação, você libera energia, tá? Sempre que formar a ligação, libera energia. Por isso que a gente coloca um menos na frente, porque os valores que eles nos dão são positivos. Então, para a gente botar esse negativo, a gente que coloca o sinal, né? Então, fica mais ou menos, né, numa fórmula reagente menos produto, tá bom? Fazendo aqui as contas, a gente percebe que tem NH dos dois lados, no lado esquerdo e no lado direito. Então, você meio que corta. Porque se eu quebrar 4 ligações e formar 6, no final, meu saldo foram de 2 ligações que eu formei. Então, tanto faz. É criar conta a mais do que eu não precisaria, tá? Tipo, eu multiplicar por 4 o valor e depois subtrair 6 vezes o valor, entende? Não precisa, é mais fácil já tirar antes. 6 menos 4 dá 2.
Então, eu vou ter duas ligações NH do lado direito, formando. E a mesma coisa vai acontecer com C dupla O. C dupla O eu tenho nos reagentes e nos produtos. Só que nos produtos eu tenho 2, nos reagentes eu tenho 1. Então, 2 menos 1, 1. Então, eu vou continuar tendo um C dupla O nos produtos, formando, tá bom? Foi o que eu coloquei aqui. Enquanto que o NC e o OH não tem outro lugar, então mantém, tá bom? Então, no final, é como se a minha reação fosse de duas ligações NC mais duas OH, formando duas NH e uma C dupla O, tá bom? Aí a gente vai, olha a tabela e substitui os valores. O NC é 305, o OH é 460, o NH é 390 e o C dupla O é 800, tá bom? Então, a gente substitui os valores e multiplica pelas quantidades que tem. O NC são 2, o OH são 2 e o NH são 2. É claro que eu poderia colocar esses dois em evidência, somar, não sei o quê, mas eu preferi não, tá? Para deixar um passo a passo mais claro para vocês. Mas com o tempo, pegando artimanhas matemáticas, né, que nem essa que eu fiz com as ligações, facilita, tá, as suas contas, né? Porque é muito mais fácil você somar, né, o 305 com 460 e subtrair 390 para depois multiplicar por 2, do que multiplicar cada um por 2 e depois fazer as operações, tá? Aí você vai fazendo, né, o lado esquerdo positivo, o lado direito negativo. No final, a gente vai ter 1530 menos 1580. Então, a entalpia final ficou de menos 50 kJ por mol. Quer dizer que é uma reação exotérmica, porque ela libera energia. O que faz sentido, porque as ligações que estão nos produtos, né, que são as formadas, elas são ligações mais energéticas. Então, como o lado dos produtos é o lado negativo, a chance dele prevalecer seria maior, né? E confirmou com os números, tá bom? Seguindo para a próxima exercício de termoquímica, então o exercício de lei de Hess, que é aquela questão de você tratar as equações químicas como se fossem equações matemáticas, tá bom? Bom, ele vai pedir para você resolver essa equação aqui e descobrir o valor da entalpia, tá bom? Falando se ela é exotérmica ou endotérmica no final. E ele te dá várias outras etapas, várias outras reações com os valores de entalpia. E é exatamente isso que a gente quer na lei de Hess. A gente vai dispor de inúmeras reações com valores de entalpia, vai juntá-las de certa maneira a descobrir a reação global que a gente quer descobrir o valor da entalpia dela. Fui um pouco prolixo, mas enfim. Bom, então vamos tratar como equação matemática. A gente coloca os númerozinhos 1, 2, 3, 4, 5 e vamos agora fazer a equação. Para a gente poder descobrir isso, a gente tem que analisar a reação final, a reação que a gente quer. Se na minha reação final eu tenho H2SO4 nos reagentes, eu vou ter que procurar nas reações que ele me dá onde tem H2SO4. E, sendo as reações que tem H2SO4, se ele está no lado dos reagentes ou dos produtos. Se ele estiver do lado dos reagentes, a gente mantém do jeito que está. Se estiver do lado dos produtos, a gente vai ter que inverter essa reação. E quando inverte a reação, multiplica a entalpia por menos 1. Outra coisa, se a quantidade do H2SO4 na reação global fosse 2 e na reação que eu tenho fosse 1, eu teria que multiplicar essa reação que eu tenho por 1. Se fosse o contrário, eu teria que dividir a reação que eu tenho por 2, tá? Porque eu vou ter que manipular as reações que eu tenho para que as quantidades de reagente e produto e o local onde eles estão seja igual à reação global. Por isso que eu peguei a reação 1 e multipliquei por 2. Por quê? Porque eu vejo que na minha reação global eu tenho 2 HF no final, enquanto que na minha reação 1 eu só tinha 1. Então eu tenho que multiplicar. Como ele está no mesmo local, eu não mexo no sinal da reação. Agora, a reação 2. O CaF2 está nos reagentes, enquanto que aqui ele está nos produtos. Então eu tenho que inverter. A quantidade está igual, então mantém.
Então eu coloquei aqui o menuzinho. A reação 3, o CaSO4 está nos produtos, aqui também 1 mantém normal, só vou somar. Na reação 4, o H2SO4 está nos produtos, enquanto que ele tem que estar nos reagentes. Então eu vou ter que inverter. Quando a gente faz isso, pode parecer estranho, né? Porque tem outros milhões de compostos no meio. Mas eles vão cortar, eles vão sumir nesse processo, tá? Porque o exercício é pensado para que isso aconteça, tá? Para que você manipulando, baseado na equação global, as outras equações, você consiga cortar no final. E é o que a gente vai ver aqui. Bom, 2 vezes a equação 1, esse meio vai sumir e vai virar 1. E o que tinha 1 vai virar 2. Então vai ter 1H2, 1F2 e 2HF. Na equação 2 eu troquei. Então o CaF2 virou reagente e os outros viraram produtos, o Ca e o F2. Coloquei cor para facilitar aqui a visualização. Na equação 3 eu só copiei e colei. Copiando e colando, manteve aqui. Na equação 4 eu inverti. O H2SO4 foi para os reagentes e o resto trocou. Olha o que acontece. CaF2 está nos reagentes, H2SO4 está nos reagentes, CaSO4 está nos produtos, 2HF está nos produtos. Então, até então, quando eu for somar, né, o lado esquerdo continua e o lado direito continua, né? A gente mantém como se fosse uma equaçãozinha mesmo. A gente já tem a nossa equação final montada, só que tem umas coisas no meio. Só que olha aqui comigo, o F2 da primeira reação está no lado esquerdo. Na segunda equação, ele está no lado direito, na mesma quantidade. Então, é como se você tivesse x de um lado e x do outro na equação. Quando tem de um lado do outro, você corta. Então, cortamos o F2. Olha aqui, o Ca está no lado direito, mas embaixo ele está no lado esquerdo. Cortou. O S2, lado esquerdo, lado direito. Cortou. 2 oxigênios no lado esquerdo e 2 no final, no lado direito. Cortou. H2 que estava aqui no início na esquerda, no final ele está na direita. Cortou também. Então, todas essas coisas do meio, elas cortaram, sumiram, tá bom? Nem sempre vai sumir. Às vezes, por exemplo, você vai ter 2 equações com, por exemplo, o HF. Então, é um pouco mais complicado de você mexer na quantidade. Às vezes, você vai ter que inverter uma por força maior, porque, por exemplo, se tivesse HF nessa equação 3, ela é a única que tem CaSO4. Eu não posso mexer o HF, né, se ele estivesse nos reagentes, por exemplo, para ele poder aparecer nos produtos. Porque eu ia errar com o CaSO4. Só que você tem um mecanismo de compensar isso, né? Porque por mais que tivesse um HF nos reagentes, você tem uma outra equação, que é a equação 1, com HF no lado certo. Então, com o desenvolvimento, né, nessa questão hipotética, você veria, né, a gente ia perceber que o HF da equação 1, ele ia ter maior quantidade do que o HF que tivesse na equação 3, tá bom? Por exemplo, ele ia ter 3 HF na 1 e 1 na equação 3. 3 menos 1 dá 2. Aí, ainda assim, a gente chegaria na resposta final, entende? Mas aqui é uma situação hipotética para você treinar isso. Geralmente as coisas vão cortar quando não aparece na... Não, sempre vão cortar quando não aparece na equação global. Quando aparece na equação global, às vezes você vai ter equações com... Vai ter mais de uma equação com o componente que você quer. E no final vai dar certo, tá? Você tem que focar, tipo assim, nas reações que somente elas têm os compostos que você quer. Então, só ela tem o CaSO4. Então, eu vou mexer nela, usar ela como parâmetro. Só essa tem o H2SO4. Então, eu vou usar ela como parâmetro, tá? Se eu tiver 2 reações com HF, a gente deixa ela um pouco de lado e vê os outros compostos que tem nessas equações, tá bom? Beleza. Tudo que a gente fez com a equação, a gente vai fazer com as entalpias. Então, vai ser entalpia final, 2 vezes da primeira, menos a da segunda, mais a da terceira, menos da quarta. A gente coloca em parênteses para poder colocar o valor certinho, né? Porque, por exemplo, a 4, ela tem um valor negativo de entalpia. Só que tem um menos lá de fora. Então, esse menos vai multiplicar, tá bom? Então, vai ser 2 vezes menos 273, menos 12,28, mais menos 14,35, menos 814. Vai dar esses valores aqui. No final, a gente descobre que a entalpia é de mais 61 kJ por mol, tá bom? Então, é uma reação endotérmica, que ela absorve calor para poder acontecer, beleza?
Isso se explica um pouco porque o HF ele é um ácido um pouco mais forte, né? Ele não é forte, mas ele é moderado. Você está tipo, quebrando uma ligação iônica do lado esquerdo. Então tipo, acaba que faz sentido isso, tá? Dá esse valor positivo. Mas enfim, é mais ou menos isso. As equações... Eita, rapaz, que travou aqui o sistema. As reações em questões de lei de Hess é mais ou menos isso. Você trata com uma equação química que não vai ter erro, tá bom? Se você multiplicou a reação, você multiplica a entalpia. Dividiu, dividiu. Somou, somou. Subtraiu, subtraiu. Inverteu. Não se esquece de inverter o sinal. Beleza? Bom, um exercício aqui, né, de soluções, né? Beleza, ele fala o quê? Atualmente o óleo diesel, ele tem essas duas concentrações, mas a partir de janeiro ele vai ter uma nova concentração, né, de um diesel S50, mais indicado para reduzir a poluição. Aí ele fala, primeira parte, um veículo foi abastecido com uma mistura contendo 20 litros do diesel S500 mais 55 litros do diesel S2000. Ponto. Então, a nossa questão A é uma questão de mistura de duas soluções. A gente tem os volumes e a gente tem as concentrações. Porque o S500 é aquele que tem uma concentração de enxofre de 500 mg por litro. E o 2000 mg por litro. Tá bom? Esse 50 é justamente o valor da concentração. Tá, essa é a A. Na questão B, né? B. Admitindo a aditividade de volumes, ou seja, se eu somo os volumes, o volume final é a soma deles, né? Se eu colocar duas soluções diferentes, no volume final vai ser a soma dos volumes individuais. Ele pede para calcular a concentração do enxofre dessa mistura da A. Não era ponto B ainda não. Agora beleza, ponto B. Em seguida, determine o valor de óleo diesel S50 para que tenha a mesma massa do enxofre contido em 1 litro do S2000. Então, AB, o que ele quer? Ele quer o volume do diesel S50 que tenha a mesma massa de enxofre que 1 litro do diesel S2000. Então, é uma comparação da quantidade de enxofre das duas misturas, das duas soluções, quer dizer. Então, beleza, vamos começar com a A. É uma mistura de soluções. Para misturar soluções, o volume e o soluto muda, mas a quantidade de soluto ela é aditiva, então ela soma, e o volume a gente assume que ele soma também. A própria questão falou, então é mais tranquilo. Tem a formulazinha, mas aqui eu quis botar um passo a passo para poder ficar uma coisa mais mastigada. Qual que é a quantidade de soluto? Concentração, né, pensando que nem em densidade, concentração é a quantidade do soluto, né, que é a parte dissolvida, divididos pelo volume total. Então, vamos pensar. Concentração igual a Mzinho sobre V. A massa ela vai ser concentração vezes volume. É quase como se fosse a densidade mesmo, tá? Aquela lógica da formulazinha. Então, beleza. A quantidade de soluto do S500 vai ser a concentração do S500 vezes o volume. A concentração é de 500 mg por litro e o volume é de 20 litros. Tem que sempre tomar cuidado para estar na mesma unidade. Aquela questão da análise dimensional, tá bom? Então, 500 vezes 20, 10.000 miligramas de soluto, né, de enxofre. Agora, a solução do S2000 vai ser 2.000 miligramas por litro vezes 55 litros. Isso dá 110.000 miligramas, tá? Então, somando essas duas quantidades, no final a gente vai ter uma solução com 120.000 miligramas de enxofre. O volume final é 20 mais 55, 75 litros. Então, a nossa concentração final vai ser 120.000, que é o soluto, divididos pelo volume total, 75, que dá 1.600 miligramas por litro. A gente poderia usar a fórmula, que é a mesma coisa. Que pensa, aqui é CV, aqui é CV, aqui é C1V1 mais CO2V2. Por exemplo, eu até coloquei aqui meio estranho, mas beleza. Aqui é V1 mais V2. Então aqui é o V final, soma dos dois. Então a mesma coisa aqui. Está disfarçado. Eu usei aqui a fórmula meio que disfarçada, tá? Porque a fórmula é uma média ponderada das concentrações
sendo os pesos os volumes, tá? Que é aquela questão que a gente vê na matemática. Então, beleza. Podia resolver pela fórmula, que tipo, daria em uma linha, ao invés de fazer tipo, várias linhas, né, nesse passo a passo mais destrinchado. Faz sentido ser 1.600? Faz. Bom, a concentração final ela sempre vai estar entre as concentrações das soluções, né? Então ela teria que estar entre 500 e 2.000. Por que ela está mais perto de 2.000? Porque a gente coloca mais volume da solução de 2.000. Então, como é uma média ponderada, o peso da solução de 2.000 é maior do que o peso da solução de 500. Então, no final, o resultado vai estar mais perto, né? Se fosse uma régua, sei lá, tipo aqui, 500, 2.000, ele vai estar mais perto do 2.000, porque o 2.000 tem o maior peso, tá? A balança está pendendo para o lado dele. Bom, para B, ele quer saber a quantidade de S50 para que tenha a mesma massa que 1 litro da solução de S2000. 1 litro da solução de S2000 tem quanto de massa? Vamos usar de novo massa igual concentração vezes volume. Concentração 2.000 vezes 1 litro. Então, massa do S2000 é de 2.000 miligramas. Agora, para descobrir a quantidade do S50, novamente, massa igual concentração vezes volume. A concentração eu sei, a massa eu quero que seja 2.000. Qual vai ser o volume? Né? Então vai ser 2.000 igual a 50, que é a concentração, miligramas por litro, né? Que ele fala aqui em cima, vezes o X volumes é feio, né? X litros, né? Para a gente poder manter a mesma unidade. Passando 50 dividindo, X igual a 2.000 divididos por 50. Então, é 40 litros, tá bom? Faz sentido ser 40 litros? Total. Se é 1 litro de solução S2000, o volume do S50 ele vai ser igual à proporção de concentração. A gente sabe que 50 vezes 40 dá 2.000. Então, é como se a gente tivesse multiplicado a concentração por 40 para chegar na solução de S2000, sabe? É por isso que o volume lhe deu 40, porque a gente está trabalhando com 1 litro de S2000. E é mais ou menos isso, tá? Soluções caem até que bastante, né? E é sempre essa questão da mistura ou da diluição de uma solução, tá? A diluição acaba sendo uma mistura mais fácil, porque é como se você estivesse misturando uma solução que não tem concentração, porque ela é só o solvente, ela é só a água, por exemplo. Então, uma dessas partes aqui seria igual a zero, porque a concentração seria igual a zero, tá? Então é tipo, pegar a concentração inicial e dividir pela soma dos volumes, beleza? Concentração vezes número vezes o volume, né? Para você ter a quantidade de soluto, né? Vai ser a quantidade de soluto dividida pela soma dos volumes. Bom, seguindo aqui para as questões de cinética para terminar a aula. Primeira questão, quer dizer, uma reação química entre o gás hidrogênio e o monóxido de nitrogênio teve essa representação e é analisada em 2 experimentos. No primeiro experimento, ele manteve a concentração do NO constante, foi variando somente o hidrogênio e viu como que se dava a velocidade. O segundo experimento, ele fez a mesma coisa, só que ele deixou constante o hidrogênio e foi variando o NO. Bom, ele quer aqui, achei, determinar a ordem de reação de cada um dos reagentes, né? Lembra, a ordem é o coeficiente que ele está elevado, e calcular o valor da constante. Tá bom. Para a gente poder fazer isso, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com uma situação de velocidade instantânea, porque ele coloca aqui, para aquela quantidade de NO, para aquela quantidade de H2, ele tem 3 mol divididos por litro e minuto de velocidade. Então, velocidade instantânea, aquela forma, V igual a K, concentração elevada ao coeficiente, concentração elevada a outro coeficiente. Aí a gente vai ter que fazer que nem a questão do PVNRT que a gente fez um pouco antes. Dividir as situações, inicial e final, procurando situações em que você tenha um dos reagentes constante, para você poder cortar e facilitar suas contas. Aqui ele já me deu o gráfico com os reagentes constantes, né? Sempre os gráficos vai ter um reagente constante e o outro vai estar variando. Então, facilitou a minha vida, porque às vezes ele vai dar uma tabela com vários valores diferentes, só que você vai encontrar experimentos que os reagentes têm a mesma quantidade de concentração, tá?
Então, beleza. Pegando o primeiro gráfico, o NO ele é constante e a concentração é igual a 1 mol por litro. Tanto faz. Qual que seria? Ele é constante, isso que basta. Então, a nossa formulazinha vai ficar V1 dividido por V2, KK. Aí eu peguei a quantidade do H2 sendo 2, esse finalzinho, e o meu início seria 1. Por que eu fiz isso? Porque são valores que dão certinho a velocidade, né? Eu não ia me preocupar de pegar 0,5 e estimar que a velocidade seria, sei lá, 1,5. Mas a gente facilita na nossa vida. Então, se eu tenho esses dois valores que dá valor bonitinho de velocidade, a gente usa. Então, beleza. O final a primeira é concentração 2, a segunda concentração 1. Em ambos os casos, o NO ele é de concentração 1, então a gente segue a vida. Ele vai cortar e ele vai sumir. Velocidade com o H2 sendo 2 é de 6. Quando o H2 é 1, é 3. Então vai ser 6 divididos por 3 igual a 2 divididos por 1. 2 divididos por 1 é 2. Elevado a x, que é a ordem de reação do reagente hidrogênio, do H2. 6 divididos por 3 é 2. Só que 2, tem que lembrar, né, na aula de potência, 2 é 2 elevado a 1, que é igual a 2 elevado a x. Novamente, na aula de potência, se a base é igual, os expoentes também tem que ser. Então, 1 tem que ser igual a x. Então, a gente descobriu que o coeficiente do H2 é 1. Faz sentido. Te dobrou a concentração, dobrou a velocidade. Note que é diferente do coeficiente estequiométrico, porque não é uma reação elementar. As reações elementares têm coeficiente estequiométrico sendo igual ao expoente, né, do reagente. Beleza? Agora, no segundo gráfico, o H2 é constante. Vamos lá, vamos trabalhar com os valores que nos facilitam. Eu vou pegar o NO valendo 1 e o NO valendo 2, tá? Porque tem valores bonitinhos de velocidade. Velocidade, quando o NO é igual a 2, é de 12. Quando ele é igual a 1, a velocidade é de 3. Então a gente vai ter 12 divididos por 3, que dá 4. 4 é 2 ao quadrado, 2 elevado a 2. Constante corta, o H2 corta, por mais que eu já soubesse, né, qual é o valor do expoente, mais fácil a gente trabalhar com ele cortando, tá? Nesse caso não tinha nem como ser diferente, mas às vezes, quando tem aquela tabela, você consegue trabalhar com questões diferentes quando você já descobriu o expoente de um deles. Mas é mais fácil a gente usar quando ele é constante para facilitar as contas sempre. Então, beleza. 2 ao quadrado igual 2 divididos por 1 elevado a y. Então, 2 ao quadrado igual a 2 elevado a y. Y tem que ser igual a 2. Tá? Que fez sentido. A gente multiplicou a concentração e a velocidade quadruplicou. Tá? Então, beleza. Então, a nossa lei de reação é velocidade igual a constante vezes H2 elevado a 1 vezes NO elevado a 2. Como é que a gente vai descobrir a constante? A gente vai escolher qualquer situação, substituir os valores de concentração, colocar o expoente e colocar o valor da velocidade. Que aí vai ser uma equação com uma incógnita e vai dar tudo certo. Então eu escolhi o quê? Eu escolhi a reação em que o H2 tem valor igual a 1. Então, daria a mesma coisa. Teria que dar a mesma coisa. O NO é igual a 1 e o H2 é igual a 1. Velocidade é igual a 3. H2 é igual a 1, NO é igual a 1, velocidade é igual a 3. Mesma coisa, tá? Procurem sempre usar o 1, porque o 1, como é multiplicação, ele não altera nada. Então, a velocidade 3 igual a constante vezes 1, que é o H2, elevado a 1, que é o expoente, vezes 1, que é o NO, elevado a 2, que é o expoente. Como 1 elevado a qualquer coisa é 1, some. Então, a constante ela vai ser igual a 3. A unidade não convém muito ao caso, mas a unidade depende um pouco das ordens, né? Aquele negócio da ordem global, tá? Que a ordem global é a soma dos expoentes de cada um dos reagentes. A unidade vai ter que fazer aquela questão da análise dimensional, de você igualar de um lado. Velocidade, geralmente, é mol por litro e o minuto aqui embaixo. E a concentração é mol por litro, né? Então, dependendo da quantidade de mol por litro que você tiver, vai tendo mol ao quadrado sobre litro ao quadrado, mol ao cubo sobre litro ao cubo, entende? E a constante, ela tá aí para poder sumir com isso, né, com esses expoentes, para no final ter mol divididos por litro vezes minuto, vezes segundo, tá?
Então, geralmente, acaba sendo, tipo, a concentração, a constante, a unidade sendo, tipo, litro sobre mol vezes segundo. Entende? Só para vocês terem uma ideia de como é que é, mais ou menos, geralmente. Bom, travou. Partindo para a última questão. Uma questão, novamente, de uma reação de fabricação de açúcar invertido, que é a frutose, que é o quê? É a hidrólise da sacarose, que é a sacarose sendo quebrada por uma água, gerando glicose e frutose. Tá? Ele me dá um gráfico a partir dos resultados. Ele vai variando a concentração da sacarose, que é o único reagente que importa, porque a água, como ela é o solvente, é o líquido, ele não altera, né, a velocidade. Então, ele foi variando. O único reagente que de fato existia, né, e foi vendo as variações de velocidade. Então, novamente, é a mesma questão que a gente tinha visto antes. A gente vai ter que dividir as situações. Como só tem um reagente, a gente não precisa se preocupar em procurar situações com alguém constante, né? Porque só tem um cara. Ele não pode ser constante, senão a gente nunca vai achar qual é o valor, né? Vai ser tipo 5 divididos por 5 igual a k divididos por k vezes x divididos por x. Não vai dar em nada, tá? Então, beleza. Nossa lei geral é velocidade igual a constante, que multiplica a sacarose elevado a x. Então, eu peguei duas situações. A final, que é 1,5, que a velocidade vai ser o topo, de 7,5 vezes 10 a menos 6. E eu peguei a concentração de 1, para facilitar minhas contas, é claro. De 1, que é o quê? 5 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Podia pegar 0,5? Podia. Ia ficar 1,5 dividido por 0,5, que dá 3. Mas eu não preferi, não quis. Tudo bem. Aí, beleza. Então, vamos pegar as situações. Velocidade de 1, dividido por 2, constante, e as concentrações elevadas ao expoente. 7,5 divididos por 5 dá 1,5. 10 elevado a menos 6 divididos por 10 elevado a menos 6 é o mesmo número. Então, vai cortar. Constante cortou. 1,5 divididos por 1 é 1. É 1,5. Então, vai ter 1,5 elevado a x. Como de um lado deu 1,5, do outro lado deu 1,5, o expoente tem que ser 1. Então, a gente descobre que x é igual a 1. Faz sentido? Total. Do 0,5 para o 1, a gente dobrou a concentração. E a velocidade também. Saiu de 2,5 para 5. Então, tudo ok. Para a gente descobrir a constante, a gente vai jogar em qualquer situação. Ou escolher a situação mais fácil. Situação mais fácil, situação quando a concentração é igual a 1. Então, para concentração igual a 1, velocidade igual a 5 vezes 10 a menos 6, constante 1 elevado a 1, que é o expoente. Então, a constante ela tem valor de 5 vezes 10 elevado a menos 6. Aí, como é uma reação que só tem um reagente e ele está elevado a 1, a unidade da constante ela vai ser só 1 sobre hora, tá? Porque só tem 1 mol por litro. Já do reagente, então não tem problema. Aí, beleza. Ele faz mais uma pergunta. Ele pergunta qual que é o fator responsável pela menor temperatura de congelamento da solução aquosa de açúcar invertido. A gente tem que lembrar, temperatura de congelamento é crioscopia, é propriedade coligativa. E em propriedade coligativa, né, depende da concentração do soluto. Né? Então, qual que é o fator responsável pela essa menor temperatura? Vamos lembrar, aquele você. No você, a gente tem V, o O, o C e o E. O E aponta o chapeuzinho para cima, o V é seta para baixo. Inverteu. Então, o C está com seta para baixo. Então, na temperatura de congelamento, ela diminui conforme você aumenta a quantidade de soluto. Então, é isso o fator responsável. O fator responsável da solução aquosa é a concentração do açúcar invertido, que, pela propriedade coligativa de crioscopia, ele diminui a temperatura de congelamento. Ele diminui a pressão de vapor, ele aumenta a pressão osmótica, ele aumenta a temperatura de ebulição, tá bom? Eu botei isso só para trabalhar a parte de propriedades coligativas. Dá uma relembrada. Ela cai muito pouco. Quando cai, é mais ou menos isso,
como é que vai afetar? Vai aumentar? Vai diminuir? Quem que está sendo responsável? Qual que é o fator que está sendo alterado? É mais ou menos isso. Geralmente vem dentro de uma outra questão. A parte de cinética geralmente cai mais velocidade média. Né? Eu não quis trabalhar tanto porque são questões mais fáceis. E essas questões de velocidade instantânea, quando caem, são mais difíceis e geram mais dúvidas. Justamente por essa questão de você dividir as situações, tá bom? Se fosse velocidade média, ele te dá uma tabela com início e fim, as concentrações, e era só fazer que nem na física. Delta da concentração dividido pelo delta do tempo, tá? Sempre lembrando que às vezes você vai precisar fazer uma estequiometria para poder adequar as concentrações dependendo da reação, tá bom? E era isso, vocês podem me procurar. Eu deixei a lista de exercícios que eu usei nessa aula no Drive também, para caso vocês queiram revisitar no futuro, para poder trabalhar de novo essas questões, fazer uma revisão e não ter, né, tipo, o gabarito, onde tem a questão, e vocês vão já ter o gabarito, já vão ter o vídeo, então vai estar tudo certo, beleza? Vamos que vamos para o semestre, que vai dar bom, né? As provas são tudo em janeiro, a gente tem bastante tempo ainda pela frente e temos tempo, isso que importa, né? E vai dar certo, vocês podem contar com qualquer um de nós, só mandar mensagem que a gente responde sem o menor problema de verdade, tá bom? Abraço, gente, fiquem bem.